Fala pessoal, beleza? Professor Rafael aqui. Vamos falar de algumas relações importantes que nós temos nos prismas da pirâmide e nos cônicos. Vem aqui para mim, nesse prisma em especial, que é o paralelepípedo. No paralelepípedo, nós costumamos chamar aqui essa medida de comprimento, largura, profundidade ou altura. Há um objeto de interesse meu aqui na matemática em que vai querer ligar esse vértice até esse outro vértice passando pelo meio. Isso eu vou chamar de diagonal. A diagonal de uma caixa, a diagonal que eu tenho aqui de um paralelepípedo ou de um prisma, é algo interessante para mim. E como que eu calculo essa diagonal? Vou formar aqui um triângulo retângulo. Se eu pensar comigo que essa diagonal com o C, que é a medida da altura, é perpendicular ao chão, eu posso pensar em calcular aqui, como A e B também são perpendiculares, calcular a diagonal lá da base. Essa diagonal da base do chão, ela nasce por Pitágoras. Se eu provocar Pitágoras aqui, temos a seguinte relação. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a essa diagonal ao quadrado. Então vamos chamar ela de x por enquanto. X ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Só que esse x aqui, ele consegue fazer Pitágoras para mim com o C e com a diagonal. Então fica assim, ó, diagonal ao quadrado é igual esse cateto que é x ao quadrado, que é esse cara aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é c ao quadrado. Então nós falamos que a diagonal de um paralelepípedo é dado por essas relações entre seus comprimentos, larguras e altura. Se eu faço esse mesmo esquema, essa mesma ideia, só que para um cubo, a diferença é que o cubo tem todas as arestas iguais, mas o princípio é o mesmo. Você vai formar um triângulo retângulo, puxando a diagonal lá de um vértice ao outro, passando pela diagonal aqui da base do chão, fazendo com a altura aqui com A. Só que isso tudo eu posso falar que é A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, porque nós temos aqui todos de mesmo igual, mesma medida. Então 3A ao quadrado aqui, nós obtemos a diagonal lá do nosso cubo. Outra relação que nós temos importante, que é buscar um Pitágoras ali, um triângulo retângulo, é quando a gente está mexendo aqui com uma pirâmide. Na pirâmide, se eu pego no vértice e chega até a base, eu tenho aqui a altura dessa pirâmide. Se eu pego essa medida do centro até aqui, a aresta da base, esse pedacinho ali para mim tem um nome muito importante. Esse aqui é o meu apótema. Apótema é algo que a gente não utiliza muito não. Aparece mais aqui na nossa geometria sólida, principalmente aqui no na minha pirâmide. O apótema para mim é uma reta que nasce do centro da figura, de onde a altura está ali, vai até a minha aresta, é perpendicular a essa aresta e divide ela ao meio. Então, é uma reta muito especial. Não são todas as figuras que nós temos apótemas fáceis. Vou mexer mais com a apótema quando eu tratar aqui com a base quadrangular, a base triangular, só que equilátera, e a base de um hexágono regular, com todos os lados iguais. Por quê? O apótema é esse cara que nasce do centro e chega até o chão, faz 90 graus e divide ao meio. Esse aqui coincide de ser metade do lado, um quadrado. Se o lado é a aresta, Azinho, o apótema é A sobre 2. O apótema é algo que liga do centro até lá embaixo, faz 90 graus e divide ao meio. Num triângulo qualquer, funciona como se fosse um pedaço ali da altura de um triângulo. Esse pedaço da altura a gente sabe que ele relaciona como se fosse um terço da altura aqui. No caso de um triângulo qualquer. Só que se eu estou mexendo num triângulo, o apótema, tá? Um terço da altura. Porque divide a relação, quando você traça as alturas aqui, em um terço e 2 terços. Depois a gente revisa essa aula lá na geometria plana. Só que a altura no triângulo equilátero é uma medida especial. É L raiz de 3 sobre 2. Ou no caso aqui, A raiz de 3 sobre 2. Então, posso falar que o apótema num triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2, só que eu pego um terço dele. Então, esse aqui é A raiz de 3 sobre 6. E essa é a medida de um apótema aqui de uma base triangular equilátero. No hexágono, o apótema ele está aqui, nasce do centro, chega aqui, faz 90 graus, com a base divide ao meio. Só que ele está fazendo a mesma função da altura de um triângulo lá dentro, porque eu divido isso aqui em 6 triângulos, então ele está fazendo a altura desse triângulo. A altura de um triângulo, todos são equiláteros aqui, com a arestazinha chamada de Azinha. Então a altura dele, ou
O apótema aqui está funcionando como altura. A altura de um triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2. Então, esses são os apótemas mais importantes que nós temos. De um quadrado, de um triângulo equilátero, de um triângulo qualquer seria 1/3 da altura, mas de um triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 6 e de um hexágono é a raiz de 3 sobre 2. Por que do apótema? Porque ele vai funcionar aqui também para fazer Pitágoras com a minha geratriz. Geratriz, que é outra reta importante, seria a altura da face. A minha face triangular, a altura dela é a geratriz, que faz 90 graus aqui com a minha aresta. Então, eu tiro aqui um Pitágoras muito importante. Essa relação nós temos que é a altura ao quadrado mais o apótema ao quadrado, isso é igual a geratriz ao quadrado. Pegando nessa mesma ideia, quando eu olho para o meu cone aqui, a minha altura é algo que nasce do vértice, chega até o chão, faz 90 graus. Ela é perpendicular ao meu raio, faz 90 graus com raio. E aqui também tem um conceito da nossa geratriz. A geratriz aparece aqui para nós também. Então aqui é mais fácil de visualizar, nós temos Pitágoras também. H ao quadrado mais raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Então essas são relações ali no qual nós obtemos através de Pitágoras e tudo mais, das relações das geometria plana, né? Que são muito presentes aí na nossa geometria sólida. Tranquilo? Até a próxima, galera.